Muito bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Checkmate. Hoje estamos de regresso ao Concelho de Benavente, ao Centro Cultural de Samora Correia. Hoje o Checkmate vai ser aqui num sítio especial, a Galeria de Exposições do Centro Cultural de Samora Correia, em que está patente a exposição da Tatiana Spitzer Grimaldi, uma exposição denominada Olhares, uma exposição de pintura que vai estar patente até 21 de Abril, portanto quem depois nos estiver a ver através do canal do YouTube e também através do canal 258 da Mel, pode ver também alguns dos quadros que vão estar patentes nesta exposição até ao dia 21 de Abril. Dar mais uma vez as boas-vindas ao nosso painel relativo ao Concelho de Benavente, ao Pedro Pereira do PS, ao Ricardo Oliveira do PSD e também ao Hélio Justino da CDU. Mais uma vez, muito obrigado por estarem presentes em mais uma edição do Checkmate. E tal como tinha ficado previamente combinado no último programa que fizemos, vamos falar primeiramente dos transportes públicos, que é uma questão que tem estado em cima da mesa nos últimos tempos, tendo em conta algumas mudanças que estão previstas também para este setor. Houve um dos nossos ouvintes que enviou uma questão sobre esta matéria, sobre os transportes públicos. É o Pedro Gouveia, enviou-nos através da página de Facebook do Checkmate uma questão que acontece com ele e também com a filha, em que refere que a filha estuda em Salvaterra de Magos e que todos os dias utiliza a transportadora ribatejana e que há queixas recorrentes que têm a ver com os autocarros com excesso de lotação, alunos a fazer a viagem de Samora Correia até Benavente a pé em caso de acidente, quem se responsabilizará por esta situação. Diz também, não obstante existirem alguns jovens com clara falta de educação, os motoristas não podem, e ele diz, não admitir que tratem os restantes de forma pouco cordial e que tratam os alunos com pouca educação. Refere uma segunda situação em que a esposa trabalha em Lisboa, utiliza todos os dias a ribatejana, que o valor do passe é muito elevado, são 104 euros, que os autocarros não têm condições de salubridade, estão sujos, com bancos degradados, atrasos a chegar ao largo da estação e a fazer depois o ponto da situação com o comboio, supressão de carreiras e horários sem que isso reflita também nos preços que são praticados pela transportadora. Refere também ainda que esta transportadora não cumpre a sua missão e que a Câmara Municipal de Benavente deveria ter uma ação mais reivindicativa face a esta área. Também antecipadamente ouvimos a opinião do Presidente da Junta de Freguesia de Samora Correia, Augusto Marques, sobre o serviço que é prestado por esta transportadora. Vamos ouvir também então as declarações do Presidente. Aquilo que tenho conhecimento relativamente ao transporte da ribatejana são principalmente duas situações. Portanto, uma já, quer uma quer outra, com alguma antiguidade. Uma delas foi a supressão das carreiras que faziam ligação ao distrito de Setúbal e a Setúbal mesmo. A outra questão tem a ver com o transporte no período da manhã, portanto perto das 8 da manhã, dos alunos que vão que frequentam os estabelecimentos de ensino secundário, quer na freguesia de Benavente, quer em Salvaterra de Magos, e da sobrelotação que os autocarros têm a essas horas. Inclusive existe também desdobramentos, mas mesmo assim algumas vezes com sobrelotação dos autocarros. Essas são as situações que já há muito tempo são referenciadas pelos nossos fregueses e como também é do nosso conhecimento, não sei se aconteceu alguma coisa mais recentemente, mas tem havido diminuição do número de autocarros disponíveis, o que é desagradável para a nossa população. Dialogam diretamente com a ribatejana, enfim, a pressionar para algumas situações ou a resolução de algumas situações. Não, a Junta de Freguesia não tem, desde que eu aqui estou, portanto desde outubro, ainda não foi ao diálogo com a ribatejana. Habitualmente quem faz esses contactos é a Câmara, não é? Numa perspectiva do Concelho todo, de poder abranger as áreas menos povoadas também, poderem também ter forma de se deslocar, quer para fora do Concelho, quer mesmo dentro do Concelho. A Junta de Freguesia até ao momento não fez nenhum contacto com a... Também não chegou ao nosso conhecimento, desde que eu aqui estou, nenhuma alteração, nenhuma reclamação dos serviços da ribatejana. Ouvimos então o Presidente da Junta de Freguesia de Samora Correia sobre o serviço que é prestado pela transportadora. Daqui a pouco também vamos ouvir o Presidente da Câmara sobre esta matéria, mas eu pedia já, em primeiro lugar, ao Pedro Pereira que comentasse esta situação relativa ao serviço que é prestado no Concelho da Ribatejana, que neste caso é a transportadora que faz este serviço.
E comentar também aqui esta questão da sobrelotação dos autocarros, o preço do passe relativamente à qualidade do serviço que é prestado e também o facto de haver menos frequência nas carreiras. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Iris FM, também cumprimentar os meus colegas vereadores. Este realmente é um dos principais calcanhares daqueles do município de Benavente. A deficiência ao nível do transporte público é um dos mais graves problemas do município de Benavente. Há, de facto, poucas rotas e poucos destinos. O Presidente da Junta acabou de o dizer, nomeadamente para Alcochete, Montijo e Setúbal. Os autocarros para Lisboa normalmente só de hora a hora e não é todos os dias, não é todos os 7 dias da semana que há de hora a hora, o que dificulta também quem não tem carro e quem quer ir para Lisboa trabalhar ou estudar. E depois a sobrelotação normalmente para os alunos que vão estudar para Benavente ou para Salvaterra. Aliada a estas dificuldades, existe um passe e um preço de bilhete que é elevado face àquilo que é a oferta. Agora, isto acontece também porque temos apenas uma empresa a operar no município, tem, de certa forma, o monopólio de todo o tráfego que existe ao nível do transporte público. Questiono, será que o município de Benavente já tem condições para ser apelativo a outras empresas para concorrerem juntamente com a Ribatejana? É uma pergunta que tem que ser estudada e que tem que ter dados estatísticos. Normalmente as empresas operam e concorrem quando há mercado para isso. Se não houver já, acredito que o município de Benavente possa, a médio prazo, e se o aeroporto vier para o Montijo ou para Alcochete, ou Campo Tiro, denominado Alcochete, que é em Samora Correia, maioritariamente, haverá certamente muita concorrência e vários operadores interessados. Não é o caso, e como não é o caso, o que é que a Câmara pode fazer? Criar um minibus entre, pelo menos, as 4 freguesias do município, para ajudar os idosos a deslocarem-se em condições de segurança, para ajudar estas questões da sobrelotação dos autocarros em determinados horários com destino dos alunos às respectivas escolas e, portanto, para ajudar também quem não tem carta ou quem não tem carro ou quem prefere utilizar o transporte público. A Câmara vai ter, através da CIMILT, penso que é isso que está previsto, pelo menos para 2019, novas competências nesta área e aí pode, de facto, colocar algumas destas ideias que estou aqui a transmitir em prática. Ricardo Oliveira, relativamente a esta questão dos transportes públicos, temos por um lado a transportadora a referir que não se justifica por ausência de população a querer ser transportada a algumas carreiras, nomeadamente em alguns horários, fins de semana e períodos mais noturnos, mas depois, por outro lado, temos algumas alturas do dia em que os autocarros estão sobrelotados. Temos, de facto, bom dia, antes de mais. Hoje, com esta sinfonia, de vez em quando, a tosse aqui a prejudicar o debate, mas vamos tentar que esteja tudo calmo até ao fim. Pois isso é o que a empresa Ribatejana diz, não é? Portanto, nós sabemos que quem faz este tipo de operações pretende com elas, efetivamente, ter uma margem de lucro confortável. Agora, as margens, por vezes, podem ser maiores ou menores, mas isso é um problema que diz respeito à empresa, mas também diz respeito às autarquias. E eu tenho que lamentar a resposta dada pelo Presidente da Junta de Freguesia de Samora Correia, quando diz que é conhecedor destes problemas, mas que ainda não teve, portanto, a proatividade de reunir com a empresa Ribatejana, esperando que a Câmara faça isso
Eu penso que a população de Samora Correia, aquilo que espera do seu Presidente de Junta também, enquanto maior freguesia do município e maior do que muitas outras freguesias do país, é que seja diligente nestas matérias e não seja um mero, no fundo aqui um mero mediador entre a Câmara Municipal e as pessoas. Quer dizer, tem que ter também uma voz ativa nisto. E se é preocupante esta falta de carreiras para determinados destinos, e se é preocupante a lotação dos autocarros em determinadas horas do dia, também é preocupante o facto de termos uma franja da nossa população completamente isolada daquilo que é o transporte para a sede, neste caso para a sede do concelho. E, portanto, nós temos, por exemplo, a população de Barrosa, de Foz da Charneca, de Foz da Almada, de Santo Estevão, que regularmente já tem já é servida deficitariamente. E então, em férias, em períodos de férias escolares, então é que não há mesmo transportes para ninguém. E, portanto, a ideia de termos um minibus a fazer um circuito pelo município, que foi uma ideia também defendida pelo PSD nas últimas eleições autárquicas, é uma ideia que nos parece fazer todo o sentido para colmatar estas falhas e, mais que isso, faz todo o sentido porque, de facto, é fundamental para podermos ter aqui um aumento da qualidade de vida das nossas populações, especialmente da mais idosa, que se quiser vir a Benavente tratar de algum papel, está sempre dependente de alguém que a traga, porque quando há autocarros os horários também não são os mais adequados. E, portanto, há outra questão que eu também defendi e que, se nós efetivamente quiséssemos pensar estes problemas a longo prazo, e é assim que eles devem ser pensados, para o bem de todos, era importante que a Câmara Municipal iniciasse essas conversações no âmbito da comunidade intermunicipal da viabilidade, da possibilidade da construção da via férrea do Ribatejo. E, portanto, aquilo que faz sentido para qualquer pessoa com quem nós possamos falar é que, efetivamente, com o desenvolvimento que nós temos e com aquilo que é o desenvolvimento dos países mais desenvolvidos do mundo, e permitam-me aqui esta redundância, as pessoas estão a voltar cada vez mais a utilizar os comboios, porque é mais rápido, porque se torna mais económico, porque também é confortável. E nós aqui, em Portugal, tivemos um desinvestimento terrível naquilo que é a ferrovia e que agora vai demorar muitos anos a tentar até conseguirmos alcançar os níveis que poderíamos ter hoje em dia. E esta linha férrea do Ribatejo, que pudesse fazer esta travessia desde o entroncamento Santarém, Almeirim, Salvaterra de Magos, Benavente e depois Alcochete, Montijo e ligar à linha do Sul. Quer dizer, imaginem só o que era se nós, daqui por uns anos em Benavente, pudéssemos apanhar o comboio e, em meia hora, podermos estar em Lisboa através da margem sul. Quer dizer, isto é aquilo que nós desejamos que aconteça. Agora, é preciso que, e aqui ninguém está a fazer demagogia com isto, ao dizer que é a Câmara que tem que fazer isto, obviamente que a Câmara não tem que fazer isto, mas a Câmara de Benavente pode ser pioneira na defesa deste projeto para a região, para o Ribatejo, para o Distrito de Santarém, e iniciar estas conversações no âmbito da CIMLT para poder projetar isto para o futuro. Porque, de facto, mais importante do que termos mais carreiras a funcionar é termos melhor transporte de mais qualidade. E para mim o transporte de mais qualidade era ter este sonho da ferrovia constituída e construída e daqui por 15 anos podermos ter essa realidade no nosso município. Isso sim para mim fazia sentido, embora não desvalorizando aquilo que são as queixas atuais e que merecem também resolução atual, que é esta ausência de carreiras nas horas de ponta, não é? Que vai tudo ali ao molho e fé em Deus, como se costuma dizer, e depois a supressão de algumas carreiras que são importantes. E a ligação de todo o município. Isso é fundamental, que todo o município tenha, que as pessoas tenham essa mobilidade. Uma pessoa de Samora Correia que queira ir à aldeia de Santo Estevão almoçar, não consegue. Não consegue, pura e simplesmente não consegue.
E, portanto, uma pessoa de Santo Estevão que queira vir assistir a um espetáculo a Benavente ou a Samora Correia, também não consegue. Não temos transportes públicos, nem em quantidade, nem em qualidade, que possamos dizer, como outros municípios do país dizem, que de facto estão bem servidos nessa matéria. Nós não estamos, e aí tem havido também muita passividade por parte da autarquia. Hélio Justino, relativamente a esta matéria, o que é que uma autarquia e as próprias populações podem fazer para exigir o melhor serviço da Ribatejana? Muito bom dia, antes de mais, para a Marta, para a equipa, para os colegas de painel e para todo o auditório. De facto, são legítimas as reclamações e as preocupações aqui deixadas. A autarquia, obviamente, tem que prosseguir um papel reivindicativo, porque o problema principal está no facto do IMTT, Instituto de Mobilidade e Transporte Terrestres, se ter entregue às empresas e à sua vertente economicista. E não fez o que lhe competia, porque é a Administração Central que tem esta competência de salvaguardar e de satisfazer as necessidades das populações no que respeita aos transportes públicos e torná-los, obviamente, acessíveis também às bolsas dos cidadãos, que foi outra das questões aqui levantadas. Portanto, por enquanto isso não acontece. Há pouco dizia-se que a Ribatejana tem aqui o monopólio. Eu diria que há dois grandes grupos económicos em Portugal que têm o monopólio de tudo, não é? Um do centro para cima e outro do centro até ao Algarve. E, portanto, enquanto tem uma espécie de acordo entre eles, e enquanto assim for, obviamente que será mais difícil satisfazer melhor as necessidades das populações. Isto por enquanto, porque a nova legislação traz, de facto, uma realidade nova, como também já foi falado, para as câmaras municipais, nomeadamente para as comunidades intermunicipais. É uma situação que, até determinado ponto de vista, não é muito bem aceito pelos autarcas, sobretudo pelo facto de que as realidades são muito distintas. E, portanto, há leis que são feitas a pensar nas grandes cidades e não à medida das cidades do interior, das pequenas localidades, dos municípios com outra dimensão, e aqui acontece um pouco essa situação. Mas o que é um facto é que até ao final de 2019 vai proceder-se a um concurso internacional que eventualmente pode trazer grandes grupos económicos mundiais a esta área, ao nosso país, e para a concessão de redes de transportes públicos nos municípios que compõem a comunidade intermunicipal. Está neste momento a desenvolver-se um estudo para a criação dessa rede e, obviamente, que a perspectiva é que as coisas possam, de facto, melhorar, que sejam implementadas as tais redes urbanas aqui faladas e tão necessárias, porque até aqui as experiências que existiram nunca tiveram uma grande adesão. De facto, nós pressupomos que há uma necessidade das pessoas se deslocarem internamente, mas depois o que constatamos é que continuam a usar preferencialmente as suas próprias viaturas em detrimento do uso pelos transportes públicos. É um hábito criado também nas nossas populações. E, portanto, as experiências que existiram acabaram por terminar cedo, digamos assim, por falta de adesão também das pessoas. Mas fazia sentido, por exemplo, haver esta questão da ligação ferroviária? Acha que será possível o Ribatejo poder vir a ter também o caminho de ferro? Possível é, desde que haja vontade. Agora não me parece pelo cenário, e isto terá que ser sempre investimento da Administração Central, do Governo. Não me parece que as coisas nos próximos anos possam mudar de forma a podermos ter esse objetivo concretizado. Mas se os municípios, neste caso da comunidade intermunicipal da Alzíria do Tejo, se entendessem, chegassem a um acordo relativamente a esta matéria, poderiam iniciar aqui um processo de diálogo com o Governo, tendo em vista a inclusão deste projeto em execuções futuras. Nós também não dizemos que isto é daqui por 5 anos ou por 10, quer dizer, isto é porque é um investimento muito grande, não é? Mas essa vontade tem que partir, em primeiro lugar, dos autarcas, e Benavente aqui podia liderar esse processo. Naturalmente.
Mas prosseguindo, portanto, as perspectivas são, de facto, com este novo cenário, a partir do final de 2019, da implementação das redes urbanas, da atenção às comunidades mais rurais, não é? Como também já foi aqui referido, as freguesias mais pequenas do município e a grande dificuldade em ter uma rede que possa ser satisfatória dessas necessidades, a introdução dos transportes a pedido para fazer face às necessidades pontuais, sobretudo nestas localidades mais rurais. Esperemos que, de facto, este novo cenário, esta nova realidade venha melhorar significativamente aquilo que é hoje a prestação deste serviço. A Câmara, obviamente, e na situação atual, e para voltar um pouco ao início, vai continuar a fazer este papel reivindicativo, junto, neste caso, em primeira instância, da empresa que tem a concessão no nosso município, para que os problemas que aqui ouvimos não aconteçam. Vamos ouvir também o Presidente da Câmara Municipal de Benavente sobre esta matéria, se bem que também vai um pouco em consonância daquilo que o Hélio acabou de dizer, nomeadamente relativamente a este concurso, que poderá eventualmente resolver alguns destes problemas. Era bom que ele nos dissesse o que é que tem feito relativamente a isso. Vamos ouvir. Duvido. Para nós, a questão que se coloca é a que diz respeito ao serviço de transportes para as zonas mais interiores. Portanto, nós, se não fosse os transportes escolares, teríamos zonas no nosso território que não tinham o serviço de transportes públicos, não é? E que, no fundo, são assegurados pela Câmara Municipal. Esperamos que no decurso do concurso que irá ser promovido e do respectivo caderno de encargos, que haja condições para impor, digamos, melhores condições do ponto de vista do serviço que é prestado, desde logo com a qualidade dos autocarros e também com o número de carreiras a servir a alguns lugares. Nós temos nesta altura cerca de 24 carreiras que fazem a ligação Benavente-Vila Franca de Xira, Lisboa. Portanto, ida e volta. Portanto, são, digamos, neste território é um número considerável e creio que na nossa região onde nos inserimos, na Lesíria do Tejo, provavelmente aquele que tem uma maior número de carreiras a circular neste percurso e que se percebe pela nossa proximidade com Vila Franca de Xira e com Lisboa. E, portanto, eu espero que este próximo futuro possa ser uma oportunidade para melhorarmos do ponto de vista daquilo que é a qualidade dos veículos e também uma melhoria no que diz respeito aos percursos, às carreiras e aos horários, porque vai ser submetido ao mercado e no mercado serão definidas antecipadamente as condições do caderno de encargos e eu espero que isso sejam condições para melhorarmos significativamente, porque é preciso dizer o seguinte também, recentemente o IMTT transferiu para as câmaras municipais e para as comunidades intermunicipais esta responsabilidade. Eu creio que a responsabilidade de uns bons serviços públicos de transporte são do Estado. E não podemos deixar apenas ao livre-arbítrio das operadoras este tipo de intervenção, porque aquilo que aconteceu nestes últimos anos foi as empresas intervêm apenas visando aquilo que é efetivamente lucrativo e foram muitas as carreiras que deixaram de existir porque não eram lucrativas e eu creio que tem que haver uma intervenção que também procura a coesão dos territórios e essa tem que acontecer. Haverá carreiras que são menos lucrativas, outras que são mais e é desse equilíbrio que obviamente tem que haver uma oferta que contemple toda a gente com os devidos critérios e eu creio que isso não tem acontecido porque a entidade responsável de alguma forma se demitiu daquilo que era a sua responsabilidade. Bom, não sei se querem também, para finalizar este tema, comentar, Pedro Pereira, aqui também a explicação do Presidente da Autarquia, Carlos Coutinho. Pois é, pena que ele não esteja aqui mais uma vez, porque tornava as coisas mais justas e mais
equilibradas, porque de facto eu gosto pouco de falar quando as pessoas não estão presentes para se poderem defender. Relativamente à conversa do Presidente, ela é repetitiva, corresponde a um discurso gasto que vai transitando de mandato em mandato, mas que depois de soluções não aponta nada. E, portanto, eu acho que a população está há demasiado tempo com estas necessidades e há câmaras que não estão à espera do Estado para resolver tudo. E, portanto, esta ideia do transporte a pedido, que nós falámos também durante a campanha eleitoral, e do minibus, existem outros concelhos. E, portanto, é sinal de que há câmaras proativas que vão para além daquilo que são as suas competências diretas, porque relembro aquilo que dizia uma vez a Maria da Luz Rosinha, que tudo o que é necessidades no seu município são competências do Presidente da Câmara e da Câmara Municipal. Portanto, tem que resolver os problemas sempre que esteja ao seu alcance. E, portanto, a Câmara de Benavente não teve sucesso numa espécie de minibus porque também não criou hábitos na população. E ainda há relatos de pessoas idosas que circulam entre Benavente e Barrosa e outras freguesias à boleia, em condições de insegurança, correndo o risco de uma pessoa que lhes dá a boleia lhes poder eventualmente pôr em risco a sua própria vida ou segurança. E eu espero que não haja nenhum acidente desse género para a Câmara acordar para esta realidade que já é conhecida há muitos anos. E, portanto, esperemos que em 2019, uma vez que já estamos em 2018, com as novas competências que são transferidas para a comunidade intermunicipal e, de certa forma, para as câmaras, a Câmara de Benavente implemente estas soluções que o PS, na sua campanha, introduziu e, sinceramente, não me recordo de se ter tornado central no debate político o tema dos transportes, a não ser nesta campanha eleitoral. E, portanto, não era preciso as novas competências para nós sabermos, e nós fizemos um estudo para saber quais eram as principais necessidades e prioridades da população e nas primeiras estava precisamente os transportes. Ricardo, relativamente também a este assunto, para finalizar. Pronto, relativamente a este assunto, o Presidente da Câmara de Benavente parece que engoliu uma cassete há uns anos atrás e aquilo que nos diz é aquilo que nós podíamos escutar o ano passado, há 5 anos, há 10 anos, porque as justificações são sempre as mesmas. Portanto, a culpa é sempre dos outros, a responsabilidade é sempre de outras entidades. A Câmara Municipal de Benavente nunca tem qualquer responsabilidade em nenhum assunto que se passe no nosso município. Seja de transportes, seja de saúde, seja de educação, seja de limpeza, seja de qualquer coisa, a responsabilidade é sempre ou das empresas que prestam o serviço ou das outras entidades. Portanto, a Câmara nunca assume aquela que é a sua responsabilidade. E, portanto, este é mais um caso concreto de que estamos à espera de novas competências e há dezenas de municípios, dezenas no nosso país, que não precisaram de atribuição de novas competências para terem uma linha de transportes urbanos a funcionar dentro do seu município, dentro das suas cidades. E, portanto, nós aqui em Benavente sofremos deste complexo de inferioridade, que é um complexo muito antigo, um complexo que é um complexo típico de todos os autarcas eleitos pela CDU e, portanto, que é um complexo de assim está bem, a gente também não quer muito mais que isto, queremos assim pouquinho, é sempre muito pouquinho e nunca há arrojo, nem há ambição de procurar novas soluções, de dar um passo maior, de criar novas soluções, novas, no fundo, de definir novas estratégias para o futuro das pessoas. E, portanto, quando nós falamos sistematicamente, quando temos que apontar, quando temos que criticar aquela que é a atuação do município, quando houve ainda a esperança de que com um Presidente de Câmara, ainda que
da mesma linhagem política da CDU, mas que fosse uma pessoa diferente, uma pessoa nova, com outras ideias, quebrasse aquilo que era um bocadinho a linha programática do professor António José Ganhão. Mas aquilo que nós estamos a ver neste momento é que ainda é pior. Portanto, e nós neste momento ainda estamos pior no que diz respeito aos nossos decisores políticos da maioria CDU do que estávamos há 10 anos atrás. E isto é que é dramático. É que enquanto os outros municípios aqui à volta conseguem definir estratégias, conseguem, e já lá vamos à questão do turismo hoje outra vez, não é? Conseguem definir estratégias para captar mais investimento para os territórios, para captar mais população para os territórios, para no fundo revitalizar os territórios. Nós aqui em Benavente não temos nada disso. Vamos ouvir também o Hélio. Hélio, houve aqui uma falta Passa-nos tudo ao lado, visão estratégica. até o comboio e o autocarro. E o avião? É assim, aqui para os colegas de painel, nós temos que ter aqui umas costas largas, porque tudo é da responsabilidade da Câmara. É óbvio que a Câmara tem como principal dever de defender os interesses e avaliar as necessidades das suas populações e interessar-se por tudo o que seja dar resposta a essa satisfação. Agora, uma coisa, e não podemos fugir a isto, uma coisa são as competências diretas e outras coisas são as competências que são de outros, não é? E aí pode haver uma reivindicação, pode haver uma ação forte de pressão, mas não há capacidade de decisão. E mas assumir... Não devia ser uma intervenção mais firme junto da operadora? Sim, mas de facto isso deve acontecer e tem que acontecer. Agora, a responsabilidade direta de facto não é da Câmara, portanto não se pode encontrar na Câmara o culpado para tudo, não é? Porque há questões que não são fáceis, mesmo com muita pressão, mesmo com muita reivindicação, quando está nas mãos dos outros decidirem, as questões não são muito fáceis. Eu, quando fui vereador, entre há 12 e 16 anos atrás, tive a oportunidade de participar numa reunião no IMTT por causa da supressão das carreiras entre Cruz e Alcochete e que de facto achei uma coisa perfeitamente indigna a forma como o representante da empresa que tinha a concessão se relacionava com o diretor-geral do IMTT, vindo lá com esta sensação, com esta impressão. E, portanto, isto vai de acordo com aquilo que eu disse há pouco. O IMTT entregou-se às empresas e à sua vertente economicista. Bom, dizem os colegas de painel que a Câmara deveria substituir-se, mas essa experiência já foi feita e referimos... Há quantos anos? E referimos que já foi feita até por mais do que uma vez e referimos que de facto não teve ainda o sucesso desejado. Agora, as gestões têm que ser equilibradas, não é? E nós não podemos estar tendo um projeto, tendo objetivos diretos para concretizar, não podemos estar a gastar dinheiro naquilo que são as competências dos outros, ainda que seja algo que é importante para a população e obviamente que vamos lutar sempre por isso. Só para concluir e para fazer referência à última intervenção do colega vereador Ricardo Oliveira, que nos outros municípios aqui à volta conseguem atrair pessoas, atrair investimento. Olha, eu tenho constatado algo diferente. De facto, se há aqui na nossa região município que tenha crescido em termos populacionais, em termos do investimento económico, tem sido o município de Benavente. E há dados que revelam isso. E mais, aqui no espaço onde estamos, temos recebido algumas pessoas, por ocasiões de alguns eventos, algumas pessoas que são de outros municípios aqui à volta e que dizem que nós somos um caso à parte, não é? Em termos do que é a dinâmica, em termos do que é a gestão, somos um caso à parte. Portanto, isto é reconhecido do exterior, por alguns de dentro não é reconhecido, por alguns porque lhes dá jeito, seguramente. Não, certamente não estamos a falar de militantes e de simpatizantes ou votantes do Conselho de Alpiarça do Partido Comunista que de vez em quando vem de autocarro para visitar Benavente. É essas as visitas que a gente tem com frequência. Agora, nas últimas eleições, a maioria dos eleitores não, portanto,
não deu um voto de aceitação a isto que o vereador Hélio Justino está a dizer. Só em 10 segundos, aquilo que eu concluo aqui é que aquilo que o vereador Ricardo também concluiu na transição do António José Gagnon para o Carlos Coutinho. O que me faz acreditar que a solução nunca estará na CDU, porque o discurso do vereador Hélio Justino é semelhante ao do Presidente da Câmara. Bom, quer dizer que quer mudem, quer não mudem, entre eles fica tudo exatamente na mesma. Bom, temos de ser um pouco também mais sucintos relativamente aos temas, até porque ainda temos os temas que foram propostos antecipadamente. Eu vou começar pelo tema proposto pelo Ricardo Oliveira, que tem a ver com as questões do orçamento participativo, que tem sido defendida por si também já em sede das reuniões de Câmara, e considera que devia ser implementado no município de Benavente. Relativamente a esta questão do orçamento participativo, o que é que... Pronto, o orçamento participativo é uma iniciativa, no fundo, a Constituição da República Portuguesa define aquilo que é a democracia participativa, e o orçamento participativo, como o próprio nome indica, concorre e muito para isso que nós consideramos ser a democracia participativa. O dar a oportunidade aos cidadãos de participarem cada vez mais naquilo que são as decisões que dizem respeito aos seus territórios. Este foi um projeto defendido pelo PSD na campanha eleitoral, já foi defendido agora quando iniciámos mandato na Câmara Municipal. O Presidente da Câmara assumiu o compromisso de discutirmos este assunto para a sua inclusão no orçamento do próximo ano, 2019, e nós estamos à espera, já lhe disse numa reunião de Câmara, que essa discussão se possa iniciar e possa ser feita com tempo. Embora eu veja que da parte do Presidente Carlos Coutinho não tem a maior das vontades em poder acolher esta iniciativa. E, de facto, nós temos que aqui reconhecer, isto já foi proposto no mandato anterior, também nunca foi aceite, e isto só revela que, de facto, das duas uma, ou não têm noção daquilo que são as vantagens de poder ter uma iniciativa destas a realizar-se anualmente no nosso município, ou então têm noção dessas vantagens para as pessoas, mas consideram que isso é uma desvantagem para a gestão autárquica da CDU no município. E porquê é que eu digo isto? Porque nós sabemos que esta maioria aprecia muito e escuda-se muitas vezes no facto de não precisar de orçamento participativo, porque houve muitas pessoas, reúne muito com as coletividades, reúne muito com as associações de moradores, e com isto consegue controlar tudo aquilo que é feito no município. Agora, imagine-se só um grupo de cidadãos apresentar uma candidatura ao orçamento participativo, essa candidatura colher o apoio de muita gente do município e vencer, e a CDU ser obrigada a realizar um projeto, uma obra, que no fundo vai contra aquilo que é a sua ideia de controlo das obras feitas no município. Aqui se calhar está o drama maior. Por isso é que eu digo das duas uma, mas considerando que da parte do Presidente da Câmara houve essa abertura, e se calhar o vereador Hélio Justino vai referir isso mesmo, portanto, eu não quero acreditar que isso possa ser um entrave, mas para isto ser discutido de uma forma séria, porque os núcleos populacionais do município, os grupos de cidadãos, as coletividades, têm que ter a possibilidade de pensar projetos para os seus territórios e de os apresentar a concurso e com isso serem votados democraticamente e a Câmara poder definir uma verba do seu orçamento para a realização desses mesmos projetos. Exato. Isto é feito em vários municípios, aqui à volta, há o orçamento participativo em Lisboa, câmaras que eu me estou a recordar, em Cascais, em Vila Franca de Xira, portanto isto não é nenhuma novidade. Agora,
É preciso, de facto, eu compreendo que o Presidente da Câmara não esteja à vontade ou não estaria à vontade para tomar esta decisão no orçamento que discutimos para 2018, mas já lhe disse que vai sendo tempo de iniciarmos esta discussão de forma séria porque agora depois vem o verão, e em outubro já estamos a discutir o orçamento outra vez. E, portanto, isto convém ser discutido antes, e é isso que nós esperamos do compromisso que foi assumido. Luís Justino, relativamente ao orçamento participativo, vai ser posto na agenda? Está na agenda para discussão, como é óbvio, tal como o vereador Ricardo Oliveira afirmou, o Presidente da Câmara já manifestou essa disponibilidade e essa intenção, e seguramente que a discussão vai acontecer. O que é que tenho a dizer sobre esta matéria? De facto, o orçamento participativo tem uma mais-valia enorme, que é envolver os cidadãos na participação da nossa vida democrática, numa cidadania ativa, digamos assim. Essa é, de facto, a grande mais-valia. Depois, existem algumas reservas, fruto também de alguns exemplos que aconteceram já noutros municípios e do próprio processo do orçamento participativo. Há algumas reservas que no debate teremos que ter em conta, como é óbvio. Desde logo, a CDU candidatou-se com um programa eleitoral, não é? Que foi sufragado pelos eleitores, que lhe deram a confiança deste mandato de 4 anos e, portanto, tem que cumprir com os seus objetivos. Depois, há um conjunto de obras para avançar que requerem uma exigência financeira grande, porque se trata de obras com financiamentos de fundos comunitários e, portanto, a Câmara tem que ter os capitais próprios para não ficar pelo caminho relativamente a estas concretizações de extrema importância para a nossa comunidade. Logo, os valores a afetar a um orçamento participativo não poderão ser valores muito significativos. Terão que ser, mas já se pensou, por exemplo, nos modos em que isso ia processar? Era essa a discussão que nós tínhamos. Essa é a discussão que vamos fazer e que há esse compromisso, seguramente, para fazermos. Mas pronto, partimos logo do princípio que, fruto do compromisso assumido, as verbas a poder disponibilizar não poderão ser muito significativas. Depois, e este é de facto um dos principais receios, dado os exemplos de outros municípios, há muitas decisões destas que são instrumentalizadas e aquilo que poderia revelar-se no mais importante para as populações pode não ser fruto de como os intervenientes se movimentarem nestes procedimentos. Há exemplos, de facto, muito negativos. Eu penso que em alguns municípios, portanto, não se podem candidatar, por exemplo, coletividades nem associações, terão que ser as pessoas em nome individual. O regulamento, depois cada um tem o seu. É essa questão que teremos, obviamente, que analisar para não cometer erros que outros já cometeram, porque sabemos que existem esses exemplos negativos e essa é uma das questões mais preocupantes, a instrumentalização negativa das decisões. Mas pronto, é um trabalho que vamos fazer seguramente e que em conjunto depois haveremos de tomar uma decisão. Da parte da Câmara há todo o interesse e toda a abertura para que as populações se envolvam neste trabalho. De resto, temos um exemplo recente da apresentação dos projetos, de alguns projetos com significado para o nosso município, que tem sido feito com o intuito de recolher a opinião, de recolher os contributos por parte das pessoas. Portanto, isso confirma que da nossa parte há toda a disponibilidade para fazermos este trabalho conjunto. De resto, e o vereador Ricardo já o afirmou e bem, a gestão da CDU caracteriza-se de facto por uma proximidade grande com os interlocutores, coletividades, associações, os cidadãos e, portanto, tem uma noção do que são as necessidades, como é óbvio. Pedro, relativamente a esta questão do orçamento participativo. A gestão CDU também se caracteriza por não querer fazer orçamentos participativos e, portanto, esta é uma prática mais das câmaras governadas pelo Partido Socialista e pelo PSD e não há, de facto, da parte da CDU, no seu modelo de gestão, estes hábitos.
E, portanto, eu compreendo que haja da parte da CDU essas reservas, dada a visão fechada que tem da própria democracia e não querer abrir as portas aos cidadãos e às coletividades e associações para serem eles a decidir que projeto é que querem para a comunidade. Mas podemos ir para uma solução intermédia. Antes de avançar para um orçamento participativo claro, a Câmara Municipal pode aproveitar estes projetos que já estão feitos, por exemplo, do Museu Municipal, que vai ser reabilitado, e colocá-los à votação da população via internet e em espaços públicos, juntas de freguesia, associações, etc. Portanto, há 2 projetos para a reabilitação do museu e, portanto, os munícipes podem escolher qual deles é que querem para a freguesia de Benavente. Há também um projeto para o Parque dos Álamos, aqui, jardim, inserido na urbanização do Arneio dos Corvos. Podem fazer um segundo projeto e, com esses 2 projetos, colocar também à votação da população. E assim mostram, de facto, que não se importam de que os cidadãos decidam o que é que querem. A Câmara tem, no fundo, a condução dos trabalhos, elaborou, mandou fazer a empresas esses projetos e deixa que a população decida entre um e outro. É uma proposta intermédia que faço. Fica aqui então essa proposta intermédia para finalizar. Só para finalizar, eu disse de facto que a gestão da CDU se caracteriza por uma gestão próxima das pessoas, mas depois também disse, não foi diretamente, dei a entender, mas digo agora diretamente, uma gestão próxima das pessoas que visa controlar aquilo que é feito. Portanto, conheço muitos municípios no nosso país governados por outras forças políticas, até por independentes, com gestões ainda mais próximas das pessoas, mas que visam tão só poder fazer com que as coisas andem para a frente. Neste caso aqui, a gestão próxima das pessoas é uma gestão sempre controladora e, por isso, esta apresentação que é feita dos projetos, de facto, a apresentação pública dos projetos, mas não me parece estar a haver uma grande abertura para fazer grandes alterações aos projetos que estão a ser apresentados, porque os projetos já estão praticamente concluídos. Se agora a população deste projeto aqui do Jardim dos Álamos, por exemplo, dissesse que queria o parque infantil na outra ponta do jardim e queria acabar com aquele espelho de água que lá, ou com a fonte, portanto, eu tenho dúvidas que esses contributos fossem aceitos, porque o projeto é aquilo, é a vossa ideia. Portanto, haverá uma outra coisa que possa ser mexida, mas no global são projetos caros. Nós estamos a falar de projetos de arquitetura de 40, 50, 70 mil euros. Portanto, são que a Câmara paga gabinetes de arquitetura e projetistas exteriores para fazerem. E, portanto, quando se paga um projeto de 70 mil euros, não se está depois à espera de ter contributos que possam mudar o projeto completamente. Se calhar um ou outro acolhem, mas na grande maioria, se não teriam feito ao contrário, faziam as sessões públicas antes do projeto e viam com as pessoas, então o que é que aqui interessa? O que é que vamos pôr? Vamos manter isto? Vamos tirar? E depois então faziam o briefing para os projetistas para desenvolverem mediante aquilo que teria sido uma auscultação prévia, e não foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Deixe-me dizer-lhe que foi isso que aconteceu. Antes dos projetos se iniciarem, até com a equipa técnica que os estão a desenvolver, houve, obviamente, a recolha de contributos no terreno. Mas não foram feitas sessões como estas. Não foram feitas sessões como esta. Dizer o seguinte, primeiro que tem que retirar aí uns euros ao custo dos projetos, inflacionou-os um bocadinho. Depois... Eu tenho, o Presidente da Câmara disponibilizou-me, eu fiz requerimento e disponibilizou-me o preço dos projetos e estamos a falar nesses valores. Portanto, não tenho que tirar nada, por acaso não os trouxe, mas inclusive há um projeto que custa 70 mil euros. Portanto... Não estou agora, não lhe posso dizer qual é, mas custou ao custo de 70 mil euros. O Parque dos Álamos anda próximo desses valores. Portanto, não inflacionei nada. Tenho dúvidas. Valores, não tenha dúvidas, são valores que me foram dados nos serviços da Câmara Municipal. Mas dizer relativamente Eu não estou contra... E atenção,
Percebe-se. É Até porque nos projetos, nas a obras dizer é quando se financiadas, faz um projeto desses de 70 mil euros, até porque nas obras financiadas esses valores depois têm também o financiamento e, portanto, não é preocupante mas não essa se questão. espera depois grandes mudanças Não é preocupante de monta essa naquilo questão. que é o projeto. Agora, o que eu sei, o conhecimento que tenho, é que os projetos custarão entre 6% a 8% do valor total da obra. E, portanto... Está-me a dar razão. Não estou, não. Então, se aqui o Parque dos Álamos é uma obra para 1 milhão de euros quase, faça as contas. Se é 1 milhão, 10%, não é? É 100 veja mil. quanto é que era. Portanto, Se for 7% é 70 mil. estou a falar de 10%, não é? Se for 7%, mas não são Eu posso ajudar. A obra do Parque dos Álamos andará entre os 800 e os 900 mil euros. E o projeto anda entre os 70 e os 80 mil euros. Eu tenho esses dados. Esse já me foi disponibilizado. Pronto, mas independentemente disso, dizer o seguinte... quiser, eu envio. Não necessito, obrigado. Independentemente disso, dizer o seguinte, relativamente a estas questões, que não faz muito sentido aquilo que transmitiram. Não há, da parte da gestão CDU, a questão da proximidade não é controladora, de maneira nenhuma, não pode fazer essa afirmação de nenhum modo. Há sempre o intuito de recolher junto dos cidadãos contributos para fazer mais e melhor. É isso apenas, e é fundamental que esta situação fique clarificada. E, portanto, não tenho mais a acrescentar relativamente a esta matéria. Bom, eu sugeri então que fôssemos para uma pausa para compromissos publicitários e que regressássemos depois para os outros dois temas que ainda faltam. Depois desta pausa regressarmos para a segunda parte do Checkmate. Até já. Muito bem. Até já. Regressamos para a segunda parte do Checkmate. Recordo que hoje estamos no Concelho de Benavente, mais concretamente no Centro Cultural de Samora Correia, onde vamos também continuar a abordar os dois temas que ainda faltam. Vamos para já avançar para o tema proposto antecipadamente pelo Pedro Pereira do Partido Socialista, que fez referência a uma gestão a pensar nas pessoas. Enfim, é uma frase, é uma questão muito abrangente. Vamos rapidamente, também peço que seja um pouco mais sucinto, falar a que é que se refere uma gestão a pensar nas pessoas. Bom, o que temos que ter noção, para já, é que o Presidente da Câmara é aquele que tem o pelouro dos recursos humanos e é ele o responsável máximo por esta gestão e reorganização dos serviços. E o que é que nós temos atualmente na Câmara Municipal de Benavente? Pela gestão CDU, 5 mil euros inscritos no orçamento para a formação dos funcionários. Isto revela, este valor reduzido, revela que os recursos humanos não é a principal prioridade. As pessoas que trabalham na Câmara não são a principal prioridade para esta gestão. É preciso investir mais na formação para termos melhores serviços públicos, para termos os munícipes mais satisfeitos, para termos os investidores mais satisfeitos e para termos, no fundo, mais e melhor economia. No último mandato, pelo menos isto era notório, haviam serviços, setores e funcionários que eram avaliados, mas outros não eram avaliados. Isto cria um sentimento de desigualdade e de injustiça entre serviços e entre funcionários que fazem parte da mesma casa, da mesma Câmara. E um Presidente tem que ter o princípio de que todos têm que ter igualdade de tratamento. E isso não aconteceu. Depois, recentemente, ficámos a saber, na última reunião de Câmara, que o Presidente vai pedir a uma entidade de empresa externa para reestruturar os serviços. Bem, isto é, a meu ver, o próprio Presidente a reconhecer a sua incapacidade e, de certa forma, o seu desconhecimento para poder atuar e ter serviços ainda mais capazes e para ter serviços, a prestar um melhor serviço à população e aos investidores. Ao mesmo tempo que reconhece... que a população está a ser prejudicada pela forma como os serviços estão organizados? É sempre possível melhorar. E quando falamos em pessoas, as pessoas precisam também de evoluir e precisam de formação e precisam de informação. E
precisam de ajustar muitas vezes aquilo que são as suas competências às funções que têm, para estarem mais motivados. Portanto, há todo um trabalho de fundo que é preciso fazer na Câmara Municipal de Benavente e que o Presidente acaba de reconhecer a sua incapacidade, ao mesmo tempo que reconhece indiretamente a incapacidade dos seus vereadores e chefes de divisão, que foram escolhidos, penso eu, por ele. E, portanto, quando estamos a pedir a outros de fora que venham fazer aquilo que nós, lá dentro, devemos fazer, isto mostra bem a deriva em que nós estamos, a que nós estamos entregues com esta gestão e com esta presidência. Mas se fosse feito, peço desculpa, internamente. Mas internamente não havia também a questão que se levantava que eram pessoas internas e que não seria uma entidade externa a analisar de fora? Quem sabe do convento é quem lá vai dentro. E, portanto, a Câmara tem recursos humanos, nos seus recursos humanos, psicólogos, tem sociólogos, tem pessoas licenciadas em recursos humanos, tem uma chefe de recursos humanos, tem chefes de divisão, tem vereadores com vários pelouros, tem o Presidente da Câmara, os funcionários todos. Portanto, não me digam que dentro destas especialidades todas e conhecimento que há interno da Câmara não somos capazes de reestruturar os serviços. Ou temos medo e queremos pôr para outros as decisões que têm que ser nossas. Isso afeta a população, que é, portanto, a questão principal. Isso está a afetar a população em que medida? Não direi que afeta toda a população, mas que nos têm chegado relatos de pessoas que enviam mails e coletividades que enviam e-mails, até para o próprio Gabinete de Apoio ao Presidente, que tem 4 pessoas da sua confiança a ganhar mais de 2.000 euros cada uma e que nem aos mails respondem. Isto mostra bem a ineficácia da Câmara Municipal neste momento em determinados setores. Agora, nem todos estão neste pacote. A Câmara tem serviços capazes, tem pessoas capazes. Agora, o que falta aqui é da parte de quem administra, da parte dos superiores hierárquicos, a capacidade para poder motivar e adequar as funções e aproveitar o potencial que estas pessoas têm. E há 3 fatores fundamentais, a meu ver, para o sucesso. Já disse, adequação de funções às competências e capacidades das pessoas, formação e motivação. E assim teremos uma Câmara a funcionar ainda melhor e teremos um município melhor. Ricardo Oliveira, relativamente também a este assunto levantado pelo Pedro, que tem a ver então com a própria gestão dos serviços da Câmara. Eu quero começar por dar uma palavra e dar uma palavra aos funcionários do município que nos possam estar a ouvir, porque de facto a grande maioria dos funcionários do nosso município, claro que há sempre exceções, desenvolvem um trabalho excepcional, muitas vezes aquele trabalho que não é visto, porque há um trabalho que é visto, que é visível, que é o trabalho exterior, portanto, o trabalho de quem anda na rua, dos carpinteiros, dos pedreiros, dos varredores, enfim, há esse trabalho. Mas há todo um trabalho também administrativo que não é visto, mas sem o qual o município pararia e, portanto, não funcionaria. E muitas vezes até dão mais do que aquilo que lhes é exigido na execução das suas tarefas, das suas funções. E, portanto, um obrigado a todos esses. Agora, efetivamente, há sempre um agora, não é? Ou um mas este trabalho ainda podia ser mais otimizado e ainda, porventura, podia ser mais eficiente se os gestores, e neste caso estamos a falar de recursos humanos, conseguissem incutir aquela motivação de que se falava, a motivação e aquela vontade do serviço público, porque no fundo são funcionários públicos e o fim último do município é servir os cidadãos e, portanto, os autarcas eleitos servem os cidadãos de uma forma, os funcionários servem de outra, mas no final
ambas as linhas se vão encontrar porque ambas concorrem para este fim último, que é servir a população. E, portanto, quanto mais afinadas elas estiverem, quanto mais em consonância estiverem os decisores políticos com os funcionários do município, melhor será o serviço ao cidadão. E, se calhar, muitas vezes, um agradecimento, um obrigado, uma deferência em especial relativamente a uma tarefa ou outra, fariam a diferença naquilo que é a motivação que nós sabemos, muitas vezes, ser posta em causa dentro dos serviços da Câmara Municipal. E, portanto, há funcionários que muitas vezes chegam ao pé de mim e me relatam, e então no período antes das eleições isso aconteceu várias vezes, porque nós chegámos a acusar, chegámos a falar, e eu vou voltar aqui a dizer, o clima de medo que muitas vezes é instituído nos serviços da Câmara Municipal, quando as pessoas têm a ousadia de demonstrar preferência ou simpatia por outro candidato autárquico ou por outra força política que não seja aquela que é predominante, por enquanto, no município de Benavente. E este medo existe. Bem, o Presidente da Câmara pode sempre dizer que, se existe, não é certamente porque o fazem de propósito. Eu não sei se é de propósito, se não é de propósito. O que é certo é que, em certos serviços, e eu tive relatos disso, as pessoas não podem publicamente manifestar aquela que é a sua vontade política por medo de retaliações das chefias ou até mesmo dos decisores políticos. E isto é uma verdade. Pedem-me para dizer o nome. Como é óbvio, eu não posso expor as pessoas a esse ponto porque elas próprias pedem segredo. Em que serviço é que isso acontece? Posso lhe dizer que 2 relatos me chegaram do Departamento de Cultura e Educação da Câmara Municipal. Mais que isto não posso ir mais além, não é? Mas é um facto e, portanto, os decisores políticos deviam estar mais preocupados em criar melhores condições para os funcionários trabalharem, em criarem mais medidas de formação e de motivação dos funcionários, porque isso vai favorecer toda a gente. Vai favorecer a Câmara, vai favorecer as pessoas que vão trabalhar ainda mais felizes, e quem não vai contente de trabalhar passa a ir contente de trabalhar, e vai favorecer em última instância o cidadão, que é aquele que é servido pelo organismo municipal, neste caso pela Câmara Municipal de Benavente. E, portanto, esta questão da gestão dos recursos humanos não é uma questão que esteja ao alcance de qualquer pessoa, porque se qualquer pessoa fosse um bom gestor de recursos humanos, do que é que serviria as faculdades ministrarem esses cursos? E, portanto, as coisas não são assim. Ou se tem um dom natural para lidar com as pessoas e para gerir pessoas, ou então não se consegue. Por mais voltas que se dê, não se consegue. E, portanto, neste campo em concreto, na gestão de pessoas, isto não se adquire por decreto. E, portanto, eu admito que o Presidente da Câmara, os seus vereadores, em exercício de funções a tempo inteiro, possam não ter essa capacidade de gerir pessoas. Não têm que a ter. Mas é por isso que existe um Departamento de Gestão de Recursos Humanos que os deve ajudar e os deve, no fundo, apoiar e conduzir nessa tarefa que é gerir as pessoas. Agora, como é óbvio, o Presidente da Câmara não tem a obrigação de saber gerir pessoas, mas aquilo que se espera de um Presidente de Câmara é que, no fundo, saiba gerir os meios financeiros e os meios logísticos da Câmara, e que, ao mesmo tempo, saiba gerir pessoas. Porque um Presidente da Câmara que não sabe gerir pessoas, que tem medo de falar com as pessoas, que não se vê na rua porque tem medo de ser confrontado pelas pessoas, é um Presidente de Câmara que não serve o município. Hélio Justino, relativamente a esta questão dos recursos humanos da autarquia, portanto, ouvimos aqui a questão da falta de resposta a alguns mails da população, também esta questão das horas da formação e a própria organização dos serviços, de que forma é que vê também estas questões que foram levantadas? Pois bem, eu acho que ia começar por dizer que o serviço que a Câmara presta e o êxito, o sucesso, a qualidade desse serviço depende sobretudo dos seus funcionários.
porque de facto os agentes políticos podem definir caminhos, podem traçar de facto objetivos, mas depois quem está diariamente no terreno, no contacto direto com os cidadãos, na resolução dos seus problemas, nas respostas aos seus anseios, aqueles que são muitas vezes o rosto da autarquia são os funcionários. E, portanto, eles têm uma grande importância e, obviamente, que devem merecer toda a atenção de quem tem que fazer esta gestão política para que se sintam motivados, satisfeitos, porque competência já têm. Portanto, a Câmara tem um quadro de pessoal muito significativo, onde uma percentagem elevadíssima dos funcionários já demonstraram que têm grande competência. Agora têm que ser criadas as condições para que, de facto, eles tenham as condições de trabalho necessárias para produzirem aquilo que se espera deles. E, de facto, nesta altura, pensou-se que, de facto, uma reestruturação dos serviços seria importante no sentido de obter uma prestação melhor. Há muita coisa que se faz que é muito bem feita, que é muito bom, mas é possível fazer sempre mais e é isso que se busca. E, portanto, esta reestruturação vai ser feita com todos, com os próprios funcionários, com aqueles que desempenham os cargos políticos, e vai ter o contributo de uma visão exterior, uma visão isenta, imparcial, de uma empresa que é especializada nestas matérias. Portanto, parece-me perfeitamente aceitável que isto aconteça, porque normalmente nestas máquinas com grande dimensão utiliza-se este apoio exterior de alguém que é especializado nestas matérias para dar o seu contributo. Não é essa empresa que vai fazer a reestruturação, seremos obviamente nós todos em conjunto. Relativamente a algumas questões que foram ditas, independentemente do dinheiro que está orçamentado ou não para a formação, a política tem sido toda a formação que é necessária, que é sugerida pelos recursos humanos, que é sugerida pelos diversos serviços, tem havido sempre grande abertura por parte dos agentes políticos para autorizar, para a permitir, e portanto não acho que tenham sido justas nem corretas as declarações nesse sentido do vereador Pedro Pereira. Depois, esta questão que é aqui levantada relativamente a haver um clima de medo para aqueles que demonstram simpatia por outros candidatos. Repare, na Câmara Municipal há funcionários que foram candidatos noutras listas. Há funcionários que, apesar de não terem sido candidatos, nós percebemos... Mal seria que não houvesse. Nós percebemos que eles têm simpatias por outros candidatos. Agora, não há nenhum desses seguramente que possa dizer que teve um tratamento diferenciado, um tratamento diferente de que o outro colega funcionário que nunca manifestou nenhuma simpatia ou que manifestou simpatia pela gestão atual, que é da CDU. Portanto, não há um único exemplo que possa ser apontado, são todos tratados por igual, portanto, muito menos poderia haver um clima intimidatório. Isso seguramente que não acontece, nem faz parte da nossa maneira de ser e de estar, obviamente, agir dessa maneira. Acho que o fundamental é, de facto, criarmos condições para haver mais diálogo e mais interligação entre os serviços para podermos produzir ainda um trabalho melhor e mais eficaz. É isso que é importante, porque, de facto, se isso acontecer, os nossos cidadãos irão beneficiar muito. Vamos avançar então para outro tema, e é o último tema, que foi proposto pelo Hélio Justino e que tem a ver com o Festival do Arroz Carolino das Ilhas Ribatejanas, que vai acontecer de 18 a 20 de maio este ano na zona ribeirinha de Benavente. Relativamente a este evento, espera-se que, e uma vez que é a segunda edição, que esteja ainda mais divulgado, ou esperam mais gente para este evento? Sim, de facto, escolhemos este tema, o Festival do Arroz Carolino das Ilhas Ribatejanas, porque se aproxima a data, de facto, 18 a 20 de maio, na zona ribeirinha de Benavente, como a Marta bem disse. É um evento que esperemos que solidifique, de facto,
e que cumpra com os seus objetivos. Este evento, que se pretende que atinja uma dimensão nacional, faz parte de uma estratégia de promoção do arroz carolino, porque é um produto nosso, porque somos o segundo município em termos de produção de arroz no país, porque é um produto de qualidade e, portanto, esta valorização, esta afirmação daquilo que é nosso do arroz carolino é extremamente importante na atualidade e vai ganhar ainda mais importância no futuro se o conseguirmos fazer como pretendemos, porque com as reformas da política agrícola comum e prevê-se a redução de alguns apoios nesta área e, portanto, pode tornar-se a esse nível um produto menos competitivo. Portanto, há que afirmá-lo pela sua qualidade para que possa, obviamente, continuar a ser um produto com competitividade nos mercados. Este é um trabalho gradual que se vai fazendo de parceria com os agentes no terreno, os horticultores do município, da região, onde aqui a Orivares e a Benagro têm um papel importante, e a afirmação de um produto que é de facto produzido aqui. Portanto, não há lotes importados, é mesmo aquilo que é nosso, e aquilo que é nosso tem grande qualidade. Portanto, é um trabalho que tem que prosseguir este objetivo. É um trabalho que se iniciou há pouco tempo, mas que nota-se já alguma repercussão disso, ou seja, hoje o arroz carolino é valorizado de uma forma diferente depois do início deste processo, e este Festival do Arroz Carolino é um evento que visa contribuir para esta estratégia de dignificação e de promoção e de valorização deste produto, porque lhe dá algum mediatismo, digamos assim, e à semelhança do que aconteceu o ano passado, esperemos obviamente que a edição deste ano seja também muito participada, quer pelos nossos cidadãos, quer pelos que vêm de fora ao nosso município, pelo menos em termos organizativos. Tudo estamos a fazer para que assim seja e poder agradecer cada vez mais este evento. Pedro, relativamente à valorização deste produto tão característico do município, que é o arroz carolino, e deste festival, nomeadamente, como é que vês também esta aposta do município na valorização deste produto? Bom, antes de responder à sua pergunta, 10 segundos só para dizer que justo e justiça naquilo que é a gestão de recursos humanos é coisa que a CDU tem muito caminho para andar, e eu irei certamente ao longo deste mandato contribuir para que todos sejam tratados por igual. Eu podia dar aqui 10 exemplos, porque eu conheço bem a Câmara há 20 anos, mas deixemos para outras núpcias esse tema que tem muito para se falar. Arroz carolino não é um prato, é um acompanhamento. Eu faço aqui uma pergunta. Percebo que se queira valorizar o arroz carolino e que temos campos de arroz no nosso município, que temos ligações fortes à Orivárzea, que é uma grande empresa, tudo muito certo, que por acaso agora até está sediada no Concelho de Salvaterra. Mas perguntem às pessoas qual é que é, façam um estudo, e acho que isso tem que ser feito, nem que seja com inquérito. Comer arroz doce com arroz carolino é melhor do que comer com outro tipo de arroz. Arroz de marisco é melhor com arroz carolino ou com arroz agulha. Outros pratos é melhor com arroz carolino ou com... Fazem essa distinção. Este produto tem, de facto, um potencial assim tão grande para atrair a população e que o distingue dos demais. Portanto, esta é uma pergunta pertinente e é apenas uma pergunta que eu acho que temos que refletir. Até pode ser que, de facto, o arroz carolino prime e, entrevistada à população do país, do município e também do país, diga, de facto, o arroz carolino, experimentado um e outro, é de facto e de longe muito melhor que qualquer outro tipo de arroz, agulha ou outro. Eu não sou especialista em culinária. Agora, outra questão.
Vamos na segunda edição. Será que é o arroz carolino que está a ser efetivamente o mote deste festival? Ou são os concertos musicais que estão a atrair as pessoas? Porque é fácil encher os recintos com o Pedro Abrunhosa. É fácil encher com os de Gift, o ano passado. Portanto, e dou estes exemplos. O mês de Enguia em Salvaterra não tem grandes nomes, nem se consta que tenha bandas e músicos a atuar. E ele tem sucesso. De facto, ali sabemos que a enguia é um produto que está a ser promovido e vendido e que os restaurantes têm enchentes para o consumir. Depois, o mês do Savel em Vila Franca. Também é esse o mote da atração, não são os concertos. E por aí fora. Temos o Festival do Caracol em várias localidades e os pavilhões enchem, em Loures, etc. Temos o Festival, se não tem esse nome, tem um parecido, do chocolate em Óbidos. É o chocolate que leva lá as pessoas e as diversas formas de consumir o chocolate. Portanto, em termos gastronómicos, não seria por aí que seria a estratégica ao nível do turismo, valorizar este produto? Bem, uma vez que já se iniciou, há que aprofundar e investigar e sobre estas perguntas que fiz aqui, fazer de facto um estudo. De facto, isto é muito bom para as empresas que o produzem e que o vendem, e para os produtores, isso não temos nenhuma dúvida. Agora, será que é essa a imagem de marca? Eu percebo, é porque nós deixamos fugir quase tudo para os concelhos vizinhos e agora já nos resta pouco para agarrar. Mas, se é o arroz carolino, então façam vários pratos com este arroz carolino que de facto os distingam dos outros pela sua excelência, pela sua qualidade, e que as pessoas não venham só para ver o Abrunhosa e se vão embora, mas venham de facto para consumir o arroz carolino nos seus mais diversos pratos. Só assim nós vamos saber que este produto de facto tem aderência e sucesso. Agora, percebo que uma coisa leva à outra, que ter umas boas bandas que atraem mais pessoas e que isso depois faça o produto ser promovido, etc. Mas temos que ir mais fundo, porque eu ainda não estou de facto esclarecido. Ricardo Oliveira, o arroz carolino tem peso suficiente para atrair as pessoas? Bem, eu ao contrário do vereador Pedro Pereira, na minha casa eu é que cozinho e na minha casa é sempre arroz carolino. Sempre arroz carolino, mas ainda antes de se falar em Festival do Arroz Carolino, é uma prática que temos. Já e de facto dois. É um arroz que não tem nada a ver com os outros e é nosso e portanto claro. E é esse que eu uso e para todos os pratos até. Mas há sempre um mas. Aquilo que eu já venho dizendo dá uns tempos a esta parte, que digo desde o início, é que de facto a estratégia não me parece, nunca me pareceu a mais correta. Vejamos. Há municípios que conseguiram criar identidade nos seus territórios, que conseguiram, no fundo, criar uma marca e que essa marca é amplamente conhecida em todo o território nacional. Portanto, é fácil uma família que venha do Norte, e vou dar apenas 2 exemplos, de férias para o Algarve, poder preparar a sua paragem de almoço em Almeirim para comer a sopa da pedra. Ou até mesmo em Vendas Novas para comer a bifana de Vendas Novas. Portanto, existem estas marcas como outras, e como nós quando falamos em pão de ló, lembramos-nos logo de Alfeizerão ou do pão de ló do Ovar, quer dizer, há coisas típicas dos municípios que conseguiram criar há uns anos e que hoje são marcas identitárias desses territórios. Agora, nós estamos a querer criar uma marca identitária com este produto endógeno que é o arroz carolino, mas que logo à partida, e é aí que eu digo que a estratégia não me parece a mais adequada, logo à partida é difícil de nós prevermos que no futuro, e quando eu falo no futuro, falo por exemplo numa vaga de 10 anos, que daqui por 10 anos as pessoas possam pensar
de determinada região do país, dizer, olha, hoje vamos a Benavente ou vamos a Samora Correia comer arroz. Não me parece que isto tenha viabilidade. Porquê? Porque se eu quiser comer um bom arroz de marisco, e que é feito, se for bom, é feito com arroz carolino, eu possivelmente procuro um local à beira-mar, onde o arroz de marisco vai ter outro sabor. Se eu quiser comer um arroz de pato, que também o bom arroz de pato é com arroz carolino, eu posso comer um arroz de pato em qualquer parte do país. Eu posso comer um arroz de lampreia. O arroz de lampreia vou procurar os municípios a norte do Tejo. E, portanto, em Benavente, no concelho de Benavente, nós devíamos estar a associar esta questão do arroz, que é importante, mas a associá-la a uma que para mim ainda é mais importante, que são as carnes bravas. Isso sim podia fazer com que daqui por 10 anos já se ouvisse falar em Portugal inteiro, olha, nós vamos para o Algarve ou vamos para o Norte e a nossa paragem vai ser no Porto Alto, ou em Samora, ou em Santo Estevão, ou em Benavente, e vamos comer um cozido de carnes bravas. Ou então vamos comer uma grelhada de carnes bravas. Isso sim é um produto identitário. Porque não é... Os cabrestos também. Há uma feijoada ribatejana. Mas os cabrestos não é um produto, lá está, tão conhecido, mas é um produto da gastronomia dos doces aqui pelo menos aqui da freguesia de Samora Correia, mas também não é tão conhecido pelas pessoas, e enquanto as próprias pessoas do município não o conhecerem, do que é que nos vale tentar projetar essa iguaria para o exterior? E, portanto, eu acho importante a promoção do arroz carolino. O festival em si parece-me uma medida avulsa naquilo que é a estratégia de valorização turística, não é do arroz, é a estratégia de valorização turística do município de Benavente. Parece-me redutor reduzir essa estratégia, que é aquilo que vemos, nós não temos mais nada, não nos é mostrado mais nada, portanto aquilo que nós vemos apenas é a realização de um festival gastronómico anual, vamos para a segunda edição, e mesmo assim eu acho que falta aí este ingrediente das carnes bravas, e essas sim nos podiam dar identidade. E depois falta aqui também, portanto, um cuidado, já que se pretende mostrar que há uma aposta tão forte no turismo. Eu pergunto, como é que é possível, se definimos o arroz carolino como um produto para valorizar, temos até um festival que é o Festival do Arroz Carolino, e não termos conseguido manter a restauração do nosso município a aderir a esta iniciativa ao longo de todo o ano? É que, se bem se recordam, quando foi o lançamento do primeiro Festival do Arroz Carolino no ano passado, houve uma série de restaurantes que aderiram. À porta desses restaurantes foi posta inclusivamente uma bandeira a dizer restaurante aderente, e a grande maioria desses restaurantes foram-se perdendo. Ou seja, e aqui é uma responsabilidade da Câmara. A Câmara Municipal não soube manter os profissionais, os empresários da restauração no nosso município empenhados nesta questão da valorização do arroz carolino. Portanto, nós hoje, as pessoas chegam ao nosso município, tem 1 ou 2 restaurantes na freguesia de Samora Correia que têm a bandeira, tem 1 ou 2 em Benavente, tem 1 em Santo Estevão, e o resto perdeu-se. E perdeu-se devido a esta falta de acompanhamento da Câmara Municipal, que não soube trazer as pessoas motivadas e que não as soube incluir neste projeto de valorização do arroz carolino, a ter nas suas emendas, a ter essa bandeira. A bandeira é importante. Ter o restaurante sinalizado enquanto restaurante aderente é importante, e isso acabou. São meia dúzia de restaurantes. Eu queria também fazer só uma pergunta, 5 segundos. É se o Festival do Arroz Carolino, que foi no primeiro ano em Samora, vai ser este ano em Benavente, se vai ou não também para Santo Estevão e para a Barrosa? É uma pergunta que eu... Fica aqui também essa questão para o Hélio Justino responder. No entanto, pedia-lhe também que explicasse esta questão dos restaurantes poderem ou não, ou de haver viabilidade ou não, terem este prato disponível o ano todo, nas suas emendas. Isso é que faz sentido. Para também atrair as pessoas e as pessoas também perceberem que este produto é tão característico do município. Essa é a intenção, de facto. Obviamente que sabemos que é um trabalho exigente, é um trabalho de todos, da Câmara Municipal, mas também dos parceiros aderentes,
dos restaurantes, e para que, de facto, no futuro possamos ter sucesso, ser uma referência, as pessoas poderem deslocar-se de qualquer ponto do país ao nosso município para comer o arroz, seja de que forma for, porque, de facto, o arroz carlino tem um potencial enorme, é um produto de grande qualidade. Lá em casa também sou eu que cozinho, agora menos, porque a disponibilidade já não é muita, e a minha mulher tem-se queixado, mas também sou eu que cozinho, gosto muito de cozinhar e já confeccionava o arroz carlino muito tempo antes de surgir esta medida por parte da Câmara Municipal. E, de facto, é um produto de grande qualidade, com um excelente potencial. Agora cumpre-nos, de facto, à Câmara Municipal e a todos os parceiros, envolver-nos no sentido de conseguirmos cumprir com o objetivo, que é de facto tornar este produto uma referência do nosso município. Acho que é possível. Acha que dentro de 10 anos uma pessoa de Faro, de Guimarães, do Porto, das Ilhas, possa dizer: bem, vou comer arroz e vai ser em Benavente o arroz? Depende do trabalho que fizermos. O vereador Ricardo há pouco... Só vem dar razão às minhas perguntas, não é? Depende do trabalho que fizermos. O vereador Ricardo há pouco falou de outros eventos que acontecem noutros municípios e que já têm a sua marca. Seguramente que nas primeiras edições, nos primeiros anos, não tinham a projeção e a promoção que têm hoje, e dizer-lhe também que são eventos de características diferentes daquele que é o nosso Festival do Arroz. O nosso Festival do Arroz, o nosso festival foi pensado desta forma e, portanto, tem características de alguma maneira diferentes de outros que mencionou. Faltam as carnes bravas. As carnes bravas é óbvio que têm que estar sempre associadas. Eu diria não só as carnes bravas. Não só as carnes bravas. 3 ou 4 pratos. O torricado de bacalhau são pratos que têm que estar naturalmente associados. A estratégia não passa, claro que a estratégia em termos gastronómicos não passa apenas pelo arroz. Eu já referi o que é que levou a Câmara Municipal a apostar na questão do arroz enquanto referência, mas lógico que a aposta gastronómica do nosso município terá que passar por outros pratos onde estarão seguramente incluídas as carnes bravas. E o que é que vai ser feito nesse sentido? É isso que os senhores não dizem. Ouça, com certeza que em breve o senhor irá ter algum trabalho desenvolvido neste sentido. Sendo que temos que ter sempre uma noção, que é esta questão turística não depende exclusivamente do trabalho da autarquia. Depende muito do trabalho da autarquia e, sobretudo, da forma como envolve os parceiros. Mas os parceiros são fundamentais. Nós já tivemos as carnes bravas, que depois acabou por não ter a continuidade desejada, porque não é fácil para a nossa restauração. Falhou aí a Câmara. Não é fácil para a nossa restauração estar a assegurar ao longo de todo o ano um prato, e são questões que têm que ser... São questões... Há aqui uma questão importante que tem a ver com o sítio onde, portanto, a localização do festival. O ano passado foi em Samora Correia, este ano é em Benavente. Há ou não perspectivas ou há possibilidade de no ano seguinte se realizar, por exemplo, em Santo Estevão, no outro na Barrosa? Há espaço para isso dentro destas freguesias? O festival vai se manter só em Samora e em Benavente? Como é que vai funcionar? É assim, o que está pensado neste momento é que o festival possa alternar entre Samora Correia e Benavente. Isto porquê? São os dois núcleos populacionais mais significativos, um sede município, o outro a maior freguesia, quer em termos de área, quer em termos de população. A primeira edição realizou-se aqui ao lado, no Campo da Feira, porque em termos de condições logísticas, de facto, este espaço dava uma boa resposta em termos da garantia de termos sucesso. Com a experiência do primeiro ano da organização, resolveu-se levar a Benavente, o outro grande núcleo populacional, o Festival do Arroz, numa zona muito agradável, que vai ter uma exigência maior em termos logísticos, mas que é extraordinariamente agradável, portanto, está pensado haver esta alternância. A Barrosa e Santo Estevão, de facto, as questões não estão pensadas. Tem poucos eleitores. Não é uma questão de ter poucos eleitores, não é uma questão mas de ter poucos eleitores. Mas temos que pensar, porque não podemos discriminar também as outras freguesias. As coisas não podem ser vistas desse ponto de vista, porque se a Câmara vai disponibilizar
a rede de transportes para os habitantes de todas as outras localidades do município, com certeza que disponibilizar a rede de transportes para os municípios de Samora Correia ou de Benavente para se deslocarem para o Santo Estevão seria seguramente muito mais exigente, muito mais difícil. Portanto, é normal que... Mas o vereador Hélio Justino está a dizer que vai haver uma rede... Estou a dizer que é o nosso desejo... Estou a dizer que é nosso desejo que isso aconteça e que se concretize. E está planeado dessa forma. Está planeado dessa forma. Se assim for, olha, acho uma boa medida. Naturalmente, não por uma questão eleitoralista, como é óbvio, mas uma questão de bom senso, este tipo de eventos, obviamente que... porque as pessoas é que fazem o sucesso dos eventos e, portanto, realizando-se em Samora Correia ou realizando-se em Benavente, há mais perspectivas de termos mais gente nos eventos. Eu discordo, quando há qualidade as pessoas vão a todo lado. Aquela iniciativa... Eu tenho tido a preocupação de não interromper os senhores. Aquela iniciativa que eu penso que chama, não sei, eu posso errar, Agroglobal, não. Que acontece no Cartacho, aquilo é também no meio do campo, mas vai lá toda a gente. Portanto, o que quero dizer é que é assim, não excluindo a possibilidade de refletirmos em relação a uma situação dessas, neste momento o que está previsto não é isso e, portanto, eu não poderia dizer aqui uma coisa diferente. Neste momento o que está previsto é que o festival possa alternar. Vamos ter muito arroz pela frente neste mandato, está visto. Vamos ter muito arroz e como estamos perto da hora de almoço, se eu agora quiser comer um prato de arroz carolino, posso-me deslocar aos restaurantes já e eles já vão ter disponíveis este prato? Assim, alguns restaurantes, se calhar não tantos como nós desejaríamos, mas como referi há pouco, este é um trabalho gradual de insistência e de sensibilização de que para ter sucesso tem que de facto ter um grande empenho por parte dos nossos agentes da restauração. Mas existe um conjunto de restaurantes que, desde o Festival do Arroz do ano passado, continuam a manter os pratos de arroz carolino, continuam a apostar nesse produto e seguramente que no futuro iremos ter mais. Eu creio que teremos neste momento cerca de 18 restaurantes do município aderentes e o objetivo é que no futuro esse número possa obviamente aumentar. Mas se andar pelas ruas não conta 18 bandeiras. Eu vou fazer uma sugestão à Marta. Uma sugestão muito rápida. Vá fazer uma reportagem junto dos restaurantes. Vê um restaurante sem bandeira a dizer entre lá dentro e pergunte àquele profissional do setor, portanto, da restauração, que contactos teve da Câmara Municipal ao longo deste último ano no que diz respeito a esta promoção do arroz carolino e vai ver as respostas que vai ter. E pode entrar em 3, 4, 5, 6 e é fácil. Portanto, porque os que têm bandeira são só meia dúzia, portanto, e vamos ver aí que a estratégia falhou e que houve um trabalho que não foi feito. O vereador Hélio Justino pode nos dizer agora aqui, eu por acaso sei quais são, mas esse trabalho falhou. Quando chegar a casa vai fazer um prato com arroz carolino? Já fiz pratos com arroz não, e, portanto... Não é isso. Eu quis apenas... claro que há diferença, mas... Aquilo que eu quis aqui deixar foram perguntas pertinentes para reflexão e que se faça um estudo e que haja estatísticas para precisamente responder à pergunta do vereador Ricardo se daqui a 10 anos o arroz carolino só por si, sem os concertos que atraem as pessoas, tem potencial para atrair pessoas do norte e do sul do país. Vamos ver, então, mas eu termino dizendo o seguinte, se a CDU não fizer um bom trabalho, e não está a fazer nestes primeiros 5 meses, a oposição está aqui de facto para, como diz o provérbio, lhe dar o verdadeiro arroz. E, portanto, estamos aqui para assumir as nossas responsabilidades e ser alternativa em 2021. Muito bem, vamos terminar mais uma edição do Checkmate. Olha, como estamos perto da hora do almoço, podemos terminar com este prato que também tem as carnes bravas e o arroz carolino de touro bravo com hortelã. Olha, veja bem, então, onde é que se pode comer esse arroz? Onde é que se pode comer esse arroz? Neste momento ainda não sei, mas pelo menos dia 18 de maio ele vai estar disponível, porque estou aqui a ver no Diga lá, onde é? No Festival do Arroz Carolino, deverá estar disponível. Qual é o chefe? Não chefe Ricardo. Chefe Ricardo ou Hélio Justino? O vereador Ricardo agora foi
O vereador Ricardo agora Eu foi sei quem surpreendido não vai porque ser, afinal eu as sei quem carnes não vai bravas ser já o vão chefe. estar É na com não fui, eu já dois tinha visto. especialistas Sei em que não- culinária. sei que eu não vou ser o chefe. Eu mas quase que me fica aqui apetece também. convidar-me para ir jantar à casa deles. Muito bem, terminamos assim então mais uma edição do Checkmate. Hoje estivemos no Concelho de Vamos ver se o arroz chega. Benavente, na freguesia de Samora Correia. Agradecer também mais uma vez a disponibilização deste espaço do Centro Cultural de Samora Correia, onde está patente na galeria de exposições vários quadros da Tatiana Spitzer Grimaldi, que podem ser visitados também até dia 21 de abril. Recordo também que podem enviar as questões e as vossas sugestões através da página de Facebook do Checkmate ou também através de martacarvalhal@irisfm.pt. Já de seguida o vídeo do programa de hoje vai estar disponível através do nosso canal do YouTube e também através do canal 258 da MEL a partir do 12h10. Bom dia e nós regressamos na próxima semana.